Galera, é realmente o Vasco contra tudo e contra todos nesse último jogo contra o Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. É um Brasil inteiro torcendo pro Ituano, torcendo contra o Vasco, torcendo pro Vasco permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E realmente nesse jogo, os jogadores do Vasco vão ter que assumir uma responsabilidade gigantesca, onde eles mesmos se colocaram nessa situação de ter que conseguir um resultado fora de casa contra o Ituano. O Vasco poderia ter vencido dentro de casa contra o Sampaio Corrêa, já está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, mas isso não aconteceu pela incompetência dos jogadores do Vasco. Então eles se colocaram nessa situação, deram vida ao Ituano na última rodada e, cara, vão ter que dar a vida dentro de campo, vão ter que se entregar os 120% pro Vasco ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu quero trazer no vídeo de hoje aqui para vocês, bem claro, que o fato dos vascaínos não estarem acreditando no Vasco, eu entendo você não acreditar na vitória do Vasco, eu entendo você acreditar que o Vasco não vai subir jogando fora de casa contra o Ituano, pelas atuações que o time tem, pelo time ser fraco e tudo mais, porém isso está repercutindo de forma muito negativa. Por exemplo, o comentarista Cicinho, que é um cara que muitas vezes faz comentários que dão errado, todas as previsões dele dão errado, a gente já conhece como é que é o Cicinho, é mais um torcedor do que de fato um comentarista esportivo, tá fazendo ele mais um personagem. Ele participa ali do programa, do SBT, onde tem um Benja, aquela história toda. Vocês já sabem ali que a turma não gosta muito do Vasco. E ele fez esse comentário: Cicinho detona time do Vasco e crava que clube não volta para a Série A. Abre aspas, nem eles estão acreditando. Fecha aspas. Então assim, nem os próprios vascaínos estão acreditando no Vasco. Por que que ele teria que acreditar no Vasco? Esse foi um dos questionamentos do Cicinho. Que sim, é verdade, tem muito vascaíno que não está acreditando no Vasco. Como eu falei, eu entendo quem não acredita, mas, cara, você é torcedor do Vasco. O Vasco tem que subir, o Vasco tem que, de algum jeito, conseguir a vitória nesse jogo. E a gente acaba se vendo assim, olha o fundo do poço que a gente se encontra. O Vasco está com medo do Ituano. Todo respeito ao Ituano, mas, cara, o Ituano é um time pequeno. O Vasco está temendo o Ituano e não o Ituano está temendo o Vasco. Esse é o fundo do poço. É uma falência que a gente está tendo moral no Vasco. Como a gente deixou chegar nessa situação? Essa é a pergunta que fica. Cara, o Vasco tá com medo do Ituano. O time do Ituano tem uma folha salarial baixíssima comparado ao Vasco. Investimento baixíssimo comparado ao Vasco. Mas tá jogando mais bola que o Vasco hoje. Isso é inquestionável. Antes de começar o vídeo, vocês curtem fazer apostas esportivas? Aposte pelo site da Estrelabet, no primeiro link do comentário fixado. Faça sua aposta sempre pela Estrelabet. Botafogo Atlético Mineiro segunda-feira, Vasco e Ituano aí domingo. Aposte sempre pela Estrelabet, um caso de apostas totalmente confiável. Beleza? Bora pro vídeo. Comentarista do SBT falou sobre a baixa confiança no time cruzmaltino para o jogo decisivo contra o Ituano na última rodada da Série B. Aí esses caras que já não gostam do Vasco se aproveitam para crescer nesse momento, vendo que a torcida do Vasco não está acreditando no time. Então você que é vascaíno, você tem a obrigação de torcer e acreditar até o último minuto no Vasco. Por mais que você não acredite nos jogadores, é a camisa do Vasco, uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Então a gente tem que acreditar até o último segundo no Vasco da Gama. É o Vasco, cara. Vamos acreditar. Não vamos ter desespero antes do momento. Vasco. O Vasco não voltará para a primeira divisão do futebol brasileiro. Ao menos é o que acha o ex-jogador e comentarista do Arena SBT, Cicinho. No programa desta última segunda-feira, o ex-boleiro disparou diversas críticas ao elenco cruzmaltino e cravou que a equipe não conseguirá fazer um resultado favorável no jogo decisivo contra o Ituano na última rodada da Série B. Abre aspas para Cicinho: o Vasco não sobe, não segura o empate em Tu, porque vai jogar no nervosismo. A torcida vai jogar contra. O Vasco está fazendo de tudo para não subir. Se nem eles estão acreditando, por que eu vou acreditar? Questionou o ex-jogador. A parte do eles não estão acreditando porque eu vou acreditar é verdade. Mas, cara, a torcida não vai jogar contra, a torcida do Vasco vai jogar a favor. Pô, isso você pode ter certeza. Pelo menos ali, enquanto a bola estiver rolando, a torcida do Vasco vai jogar a favor do time.
E o nervosismo é grande, o Vasco tem muitos jogadores jovens no seu elenco, mas esse é o momento desses jogadores jovens mostrarem maturidade e mostrarem o porquê que eles estão vestindo a camisa do Vasco da Gama. O Vasco tem que subir, eles têm essa obrigação, já que, como eu disse, eles acabaram se colocando nessa situação de uma maneira ou de outra, não ganhando do Sampaio Corrêa dentro de casa. Então você vascaíno, acredite, mano. Sabe que esses caras se aproveitam de qualquer coisa pra ali já criticar o Vasco, para bater. Então você já conhece como é que é o modus operandi. E a única coisa que o Vasco precisa é de um empate lá em Itu. O Vasco não precisa da vitória. É óbvio, se você entrar buscando a vitória, é mais fácil de você conseguir um empate. Se o Vasco sair na frente, eu acredito que o Vasco vai ali, no mínimo, segurar um empate. Mas é aquilo. Esse time do Vasco tem um problema muito grande. De quando ele sofre o gol, ele se abala de uma forma que já era. O jogo praticamente acaba. Tanto que o Vasco tem 2 viradas só na Série B. Cara, se o Vasco levar o primeiro gol, vai ficar muito difícil a situação. Então é bom que o Vasco não entre com esse pensamento de vamos jogar para empatar. Entre querendo vencer o jogo. Jogando o jogo, soltos ali. Todo mundo tentando fazer o melhor, sabe? Esse é o caminho que o Vasco tem que ter. Se o Vasco fizer o primeiro gol, terminar o primeiro tempo ali na frente do Ituano, muito provavelmente o Vasco vai conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é hora de ser homem, é hora de não ser um covarde. E também é bom pegar uma fala como essa aí do Cicinho e mostrar no vestiário ali na preleção antes do jogo. Aqui, ó. Não estão acreditando na gente. Então é sempre bom pegar uma fala como essa do Cicinho e mostrar ali na preleção antes do jogo. Todo mundo falando contra, todo mundo torcendo contra, para dar aquele gás, aquele extra. Porque se for para entrar em campo já derrotado, é melhor nem entrar. Mas agora tem que entrar honrando a camisa do Vasco da Gama. Dar uma resposta. Calar esses críticos. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, e compartilhem todos os grupos de Vasco no WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Inclusive aí chegar até aos jogadores, as falas aí do Cicinho em relação ao Vasco. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis, fui!